boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos nas nossas gotas de lucidez com o advogado Fernando Pessoa, ex-presidente do PT de Uberlândia, e nós vamos hoje conversar sobre a reabertura do comércio aqui em Uberlândia e as demissões, o processo de demissão durante a pandemia. Então, Fernando, uma breve apresentação, seu trabalho que você tem e faz socialmente também. Vamos dar um alô pro pessoal e boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Para quem ainda não me conhece, né, como a Elaine disse, eu fui ex-presidente do PT, com uma militância de muito tempo, de muitos anos, né? Eu e a Elaine somos da mesma idade, né? Então, e a militância também está no sangue da Elaine, como eu, há muitos e muitos anos. E a gente tem sido companheiro, inevitavelmente, durante longos anos aí que a gente milita, né, na questão da defesa dos trabalhadores, do povo brasileiro em geral. Sou advogado, como ela disse, professor, né? Acho que a minha, ainda que eu não tenha atuado apenas um ano no Estado, mas eu tenho 26 anos de magistério e isso me agrada muito, né? Eu digo que a profissão de professor é exatamente a profissão que me mais agrada, né, e que me completa. Como advogado, que eu também gosto, né, eu tenho contribuído também dentro da luta e particularmente, né, dentro da minha sobrevivência. Mas estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu acho que você vai introduzir agora, né? E boa parte das pessoas já me conhece. Então, pode iniciar, né? Tá certo. Nós até te chamamos, Fernando, porque pelo direito, né? A questão do direito, algumas informações que a gente que é leigo não tem, né? A gente precisava de estar analisando dados, que nós temos um processo em Uberlândia que já abriu o comércio no mês de maio, ficou aberto um certo tempo, fechou uns dias e reabriu no dia 7 desse mês novamente, né? Então, nós tivemos aí um processo de abertura do comércio, onde nós estamos vendo aí que realmente os casos têm aumentado, né, de infecção do coronavírus. Então, essa abertura, né, na última agora que começou no dia 20, né, liberou feiras livres, agora liberou os parques, os clubes com restrições e algumas coisas aí que eles colocam. Nós saltamos do dia 7 para cá, que era 148 óbitos, para o dia de hoje, que são 207 óbitos. Então, aí em 8, 10 dias, nós tivemos aí um aumento de mais de 50 pessoas de óbitos, né? Então, é um número muito grande e o tempo muito pequeno para avançar esse monte de mortes. Então, eu queria, assim, só que você falasse dessa reabertura, o que ocasiona, o que a gente poderia estar fazendo para evitar, se é o momento mesmo, qual a sua avaliação que você tem aqui para Uberlândia? Pois bem, Helene, de tudo que se ouve que se fala a respeito do coronavírus e as prevenções possíveis para isso, né, passa necessariamente pela única atitude que foi comprovadamente efetiva, que é o distanciamento social, né? O distanciamento social é a única forma cientificamente provada, que não há contestação científica sobre isso de forma nenhuma. Ou seja, é uma forma de se manter uma estabilização da contaminação. Por que isso é importante? Né? O que é, eu vou fazer no geral para que a gente chegue em Uberlândia, mas por que isso é importante? É importante porque o grande problema dessa doença não é em si a letalidade dela, né, que já é alta, é altíssima a letalidade, o número de mortes que ela causa, vamos dizer assim. Né? Mas o grande problema é que essa é uma doença que
ela tem um alto índice de contaminação. E, ao se ter esse alto índice de contaminação, ocorre a falência de todo o sistema de saúde. Verdade. O sistema de saúde não comporta essa doença. E daí, boa parte das mortes são provocadas, né, como recentemente a gente tem visto aí a divulgação de alguns dados, de muita gente que morreu na fila de espera, principalmente nas grandes cidades, Rio, São Paulo e outras, né, não tão grandes assim, como no Mato Grosso, no Ceará, né, em Fortaleza, em Manaus, que morreram por falta de leitos, por falta de atendimento médico, né, que isso ficou escondido um tempo e começa a sair os índices e os dados agora. Então, essa doença tem essa questão. Bom, vamos à questão do comércio em si, trazer aqui para o Uberlândia. O comércio, e não só o comércio, mas as atividades econômicas de uma forma geral, elas incidem em determinadas situações peculiares. Ou seja, quando se fala de sacrifício, que os comerciantes, os empresários de uma maneira geral e alguns outros profissionais liberais, que reclamam dessa questão de não estarem oferindo ganhos durante a pandemia, a gente tem que entender que esse é um sacrifício de todo mundo, porque esse pessoal não pergunta, por exemplo, como é que está a situação daqueles que ganhavam um salário mínimo, né, e hoje, quando muito, estão recebendo um auxílio emergencial de R$600. Quando tem direito, Quando tem direito, né? Quando muito. Então, veja bem, esse pessoal está no sacrifício. E esse pessoal não é um pedacinho da população brasileira. É a imensa maioria da população brasileira, né? Que ganhava aí entre um salário e meio, e hoje tem um terço disso para sobreviver. Verdade. Né? E aí a palavra é sobrevivência, não é para viver. Né? Então, há um sacrifício nesse sentido. Boa parte dessas condições é em função das estratégias de governo para isso. Ou seja, também é sabido por todo mundo que o governo federal não gastou sequer um terço da verba destinada ao combate à Covid. Isso significa o quê? Significa que não há uma política pública de contenção das consequências. Ou seja, você poderia estar trabalhando outros modelos de manutenção da condição de dignidade das pessoas que não têm renda, né, no geral. O governo poderia estar trabalhando numa efetiva política para os pequenos e médios empreendedores, porque os grandes conseguem se manter, mas ela podia estar se colocando pequenos e médios empreendedores em todos os níveis, com o adimplemento de condições financeiras para que eles pudessem sustentar e ainda não mandar embora os seus funcionários e continuar tendo pagamento nesse momento com uma verba subsidiada pelo governo federal que existe. Está lá, 2/3 que não foram mexidos. Isso. Né? E aqui em Uberlândia, né, Fernando, nós temos aí os dados, né, que você até me passou alguns, que nós estamos no saldo negativo do emprego. Desde janeiro, desapareceram vários postos de trabalho. Nos últimos 2 meses, desapareceu o número, né, que aqui é bem significativo, né, de 4,9 mil postos de trabalho, né? Então, essa reabertura do comércio, ela acontece no momento que fecha-se algumas empresas e essas não têm condição de reabrir, porque o próprio governo não soltou aquela ajuda que prometeu para manter os empregados na ativa. Igual você falou, 1/3 lá que ele gastou somente, gastou o restante com os bancos, né? E o desemprego que está relacionado diretamente de 4,9 mil postos de trabalho que simplesmente desapareceram durante essa pandemia, né? Sim. As demissões e a ocupação dos postos de trabalho se deve exatamente a essas questões, né? Você sintetizou e eu havia falado. O que existe nessa situação concretamente é que é uma situação que vai perdurar por algum tempo, mas
que ela é importante, inclusive para a economia. Existe uma falsa dicotomia, um falso embate entre economia e saúde. Isso não é verdade, isso está comprovado em todos os lugares do mundo, inclusive no país, né, dito da liberdade, que é os Estados Unidos, em que essa política foi desastrosa. Os Estados Unidos acabaram de atingir essa semana, no final da semana passada, 4 milhões de infectados. Né? É desastroso para a economia. Ou seja, se os Estados Unidos tivessem se portado como a grande maioria dos países europeus, para falar de países de mesmo nível econômico, provavelmente eles teriam uma condição muito melhor de lidar com essa situação e os impactos econômicos para o pequeno, médio, grande empresário e para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores, seriam muito menores. E nós estamos indo na mesma linha. Para Uberlândia, essa questão Uberlândia é uma cidade polo, né? E ela reflete todas as condições metropolitanas de diversos países. Uberlândia é uma cidade de médio porte para o Brasil, mas é uma cidade de grande porte para o mundo. É uma cidade de mais de 750 mil habitantes. Essa situação carece, né, de melhores medidas de seus gestores. E é essa a questão. Quando a gente fala de gestor, nós temos hoje aí um comitê formado pelos gestores municipais, por membros do Legislativo e por membros do Judiciário, notadamente os promotores e alguns juízes, certo? Mas o que está ocorrendo de verdade nesse sentido? A pressão da força produtiva, que é uma característica do capitalismo, né, ela ganha forças justamente com essa falsa dicotomia de que existe um embate entre saúde e doença. Então, quem defende a abertura defende o seguinte, né, segundo eles, é que se não abrir, as pessoas vão morrer de fome, não vão ter emprego, vai ser todo mundo demitido e depois não vai ter jeito de abrir novamente. Ao passo que essa abertura gradual e abre e fecha, igual já está acontecendo em São Paulo e alguns países da Europa, né, faz com que boa parte desse comércio, dessas atividades empresariais que estão sendo reabertas com déficit. Ou seja, a pessoa que está sentada, que está na sua casa, sem o emprego ou com o salário reduzido, né? Essa pessoa não vai comprar eletrodoméstico, não vai comprar celular, não vai comprar uma série de itens ou serviços que não sejam essenciais. Por quê? Porque ela não sabe o futuro. E as pessoas têm esse entendimento, por mais pobres, por mais ignorantes no sentido do não saber acadêmico, essas pessoas têm a vivência, têm a sapiência da vivência. E elas sabem que não pode gastar o que não tem. Elas não vão para o cartão de crédito comprar. E aí, esse comércio pífio que abriu, vamos pegar o exemplo de São Paulo, mas agora aqui em Uberlândia, né, que foi autorizado, tá certo? Esses anos, só traz uma consequência, um maior grau de contaminação e nada de bom para os comerciantes. Né? Existe comerciante que fala assim, se antes ia 10, se hoje for 1, tá bom. Não tá. As despesas que ele tem para abrir e vender um produto e manter aberto não é são muito maior. Suficientes. É isso. Muito maior. Tá certo. E nós tivemos no dia 7 a visita do governador, Romeu Zema, que está aí atacando, não podemos deixar de lembrar, né, Fernanda? Atacando cruelmente os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Estado, não somente da educação, a Polícia Civil, a saúde de todo mundo, com a reforma que vem aumentar a nossa contribuição aí em 15 anos, né? Porque a gente aposentava com 25 anos de serviço, uma professora, e agora para receber integralmente nós teremos que aposentar com 40 anos de contribuição. Então, aí nós fizemos uma bela recepção para ele, colocamos a nossa faixa da reforma da Previdência gigantesca lá na porta da prefeitura. Ele ficou 5 minutos com o prefeito e colocou que deveria Uberlândia adotar o programa de Minas Consciente, né? E o prefeito daqui também não aceitou. O que aconteceu a partir de lá, né? Nós temos aí uma briga política de abre, não abre, fecha e tudo mais, e no meio estão os trabalhadores. Os que estão sendo vítimas e morrendo mesmo são os trabalhadores
que andam de coletivo, que precisam, não pode parar de trabalhar, serviço de limpeza, serviços essenciais, né? E é a população negra, é a população pobre que está sendo exposta ao vírus e, consequentemente, está adoecendo, né? A tal da curva lá está muito alta e tudo mais. E, enquanto isso, o prefeito, no caso o Adelmo, e o Zema posando para os empresários que Minas tem que o vírus viajar, que em Minas o comércio tem que funcionar. Essa falsa ideia de que vai resolver com a abertura do comércio, né? E, no entanto, a recomendação é o isolamento social, né? Então, o que poderia ser feito aí, que vários lugares adotaram, que Uberlândia e Minas não está fazendo, Fernando? Bom, em primeiro lugar, Minas escondeu a Covid, né, no âmbito estadual. Escondeu de uma forma muito simples, né? Não fez teste. Essa é a principal questão. Os números eram baixos porque não testou. Né? Inclusive, há uma contenda pequena aí entre a gestão estadual e a gestão municipal de Uberlândia, porque a gestão de Uberlândia começou a testar um pouco mais do que os índices mineiros, né? Em torno aí de 17% a mais, o que não era quase nada, mas só isso foi suficiente para ver que havia uma defasagem muito grande nessa situação. Então, a primeira questão é saber realmente o tamanho do problema, né? Então, a primeira questão foi essa, foi escondido tanto pela gestão municipal quanto pela gestão estadual durante um bom tempo. Né? Qual é a dimensão desse problema? Segundo, ainda nessa linha do isolamento, o que nos falta é exatamente instituições fortes, né? As instituições sérias que devem trabalhar isso. Quando a gente fala dos três poderes, judiciário, legislativo, executivo, né? Nós estamos falando dos três poderes constituídos e que, em tese, deveriam estar à frente dessa situação, o que nem sempre acontece. Em algumas localidades, né, o Poder Legislativo tem tido, em poucas, viu, Helene? Sensibilidade. Poucas tem tido mais sensibilidade e tem imposto aquilo que deve ser colocado por via legal. Né? Não é o caso de Uberlândia. Né? Nós temos aí uma situação em que esse comitê, por exemplo, conta assim nos dedos os representantes populares, os representantes da sociedade civil, principalmente do trabalhador. Dos sindicatos de trabalhadores não tem, a CUT não está lá, não tem ninguém nosso lá. O que está lá é só o patronal. Né? Exato. Então, veja bem, essa já é um reflexo. Então, por que isso acontece? Né? Nós vimos aí, depois de um governo do PT no município, né, nós vimos um retrocesso que apenas reflete uma questão nacional, né, de que, eu vi até uma charge hoje que ilustra isso bem. Nós estamos com um problema de Covid, nós temos problema de emprego, nós estamos com problema, isso como se fosse alguém que votou no atual presidente falando, né, no Bolsonaro. Aí, tá, nós estamos com um problema assim, assado, mas nós tiramos o PT. Ou seja, essas pessoas continuam convictas de que a questão era exatamente tirar o PT, quando, na verdade, a questão são as políticas públicas. Né? Essas pessoas esquecem uma série de situações. Então, nessa colocação, é preciso que a gente entenda que as ações deveriam ser tomadas por um grupo mais amplo, mais coletivo, e discutir melhor essas questões. E só é possível com representantes fortes na política. Tá? Independentemente de sermos governo ou não, né? A esquerda ou o centro-esquerda que o valha, mas independentemente de sermos governo ou não, nós temos capacidade de entrar no legislativo através de bons candidatos, tanto como vereadores, como deputados, senadores, né? E ocupar esses espaços que também são espaços de controle. Né? Vamos lembrar que um dos principais papéis dos vereadores é a fiscalização do Poder Executivo. Né? Então, se essa fiscalização não existe, porque hoje nós não temos na linha de frente um número, né? Hoje nós temos basicamente um
vereador do PT. É isso que nós temos. Deveríamos ter 2, mas temos um. Tá? E nós não temos controle nenhum com um vereador no universo de 27 vereadores. Né? Que fiscalização é possível? Então é preciso que não só o PT, mas os partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda, se empoderem do legislativo, né? E que a população entenda, inclusive, que isso é importante para o equilíbrio. Né? Não necessariamente que você vai impor a linha política e a estratégia política da esquerda, mas que você tenha condições de, pelo menos, fiscalizar essa situação efetivamente, e não através de denúncias e manifestos somente. Eu acho assim que você tocou num ponto aí muito polarizado que teve e continua, né? As pessoas abriram mão do Minha Casa Minha Vida, abriram mão da saúde. Temos 2 UPAs que foram abandonadas em Uberlândia porque foi o outro prefeito que fez, o prefeito do PT que fez, e o que está agora não assumiu essas UPAs por pirraça eleitoral, né? Então nós estamos na situação, não é à toa, né? Saiu ontem, né, na TV Integração, que o atual prefeito não entregou uma casa. Ele não fez uma política educacional para os moradores de Uberlândia durante esses 4 anos. E o que entregou foi os Minha Casa Minha Vida, feito pelo governo do PT. Né? Aí foram os últimos que foram entregues. Ele mesmo não acrescentou nada, não fez nenhum plano para isso. Então, quer dizer que nós temos uma política aí que exclui quem precisa, que é o povo. Né? E está privilegiando quem? Empresários, as pessoas do comércio. E o dia que o Zema teve aí, Fernando, nós tivemos pessoas lá que pegavam o microfone e falavam que tinha que abrir o comércio, que estava prejudicando os comércios. Tinha gente que estava falando da reforma da Previdência e tinha gente que falava os maiores absurdos possíveis. Aí a gente está vendo que realmente essas pessoas estão divididas. Mas não quer dizer que elas vão para o campo da esquerda, né? A gente vê que representatividade importa, porque a gente tem o exemplo nosso que eu sempre falo, da Beatriz. A Beatriz está lá na Assembleia Legislativa representando a educação e ela bate muito firme, muito em cima das nossas pautas. Né? E nós temos conseguido muita coisa através da representatividade dela. Então, nós já estamos quase terminando aqui, nosso tempo voa, né, Fernando? Sim. O que você... fala nessa questão de o que nós precisamos fazer para ter mais representantes, para que a gente possa realmente mudar esse cenário. O que você vê de perspectiva? Você que já foi presidente do PT durante 4 anos, né? O que você vê que a gente pode avançar da agora para frente e quem que vai estar conosco aí ou não vai estar? Como que você faz essa avaliação aí para a gente? Bom, num primeiro momento, eu acredito o seguinte, Elaine, as pessoas, os trabalhadores, os brasileiros de uma maneira geral, estão acordando de um sono letárgico de ilusão, né? Parte dessas pessoas acordando de um sonho de mais um salvador da pátria. Né? O salvador da pátria, ele aparece, né? Na figura de um populista, né? E, nesse caso, um populista com viés até de extrema-direita. Mas as pessoas estão acordando. Mas, mais do que isso, é preciso lembrar, né, que o Partido dos Trabalhadores é o maior partido desse país ainda. Né? É preciso lembrar que as esquerdas estão mobilizadas, estão trabalhando e têm uma aprovação que não diminuiu nessa situação. Daí você usou uma palavra de polarização, que ela ainda permeia o meio político. Inclusive os R$600 é graças à esquerda, né? Sim, o pessoal não sabe. Nós acabamos de ver agora o Fundeb, né? Que o presidente, de uma maneira hipócrita, né? Porque trabalhou o tempo todo contra o Fundeb. Quando o Fundeb é aprovado, ele vai nas redes sociais e fala que foi ele que fez o Fundeb do jeito que está e que o PT não fez isso quando pôde. É terrível, isso é hipocrisia pura. E as pessoas vão vendo isso, né? Você pode ter certeza que elas vão vendo, elas vão entendendo. O mais importante é as pessoas entenderem que não há um
projeto realizado por esse governo federal, pelo governo estadual, e você citou alguns aqui do município, né, que não foram desenvolvidos, que não há, a gente não conseguiu perceber nesses últimos 4 anos de governo municipal e 2 anos de governo federal e estadual, nenhuma política pública que acolha aqueles que mais necessitam. Não há, só há, como você citou, no caso da Previdência Estadual, né, para os servidores estaduais, uma derrota, uma derrocada de todos os ganhos que ao longo de décadas a categoria conseguiu, pode ser perdido numa penada. Nós não vamos permitir. Nós vamos brigar, nós vamos batalhar, nós vamos para as ruas, nós vamos fazer tudo que for necessário, nós não vamos permitir. Mas o fato é que o texto está lá para ser votado. Né? Então, o que nós temos que fazer é esse trabalho que a gente tem feito e maior, muita ênfase na questão da juventude, porque esses jovens, Elaine, na questão do desemprego hoje, direta, né, que, como você citou os dados, a questão do desemprego diretamente hoje, com a perda do emprego, é uma condição. Mas nós vamos ver que essa crise econômica gerada, ela vai perdurar por algum tempo. E os principais afetados por essa crise serão os jovens, que não terão emprego. Então, o protagonismo da juventude, ela deve vir, inclusive, com nós, que já somos mais experientes, abrir um caminho para essa juventude trabalhar. Né? É óbvio que elas precisam da nossa experiência, elas precisam da nossa vivência, mas com um consultivo. Elas têm a força e elas têm também o uso apropriado das ferramentas necessárias para os dias atuais. Então, nós temos que trabalhar em conjunto nesse sentido. E isso vai se refletir, obviamente, nas questões eleitorais. Né? Nós temos aí uma eleição que deve acontecer em dezembro, né? As eleições municipais. Novembro, 15 de novembro. Novembro e dezembro, né? Para o segundo turno, provavelmente se houver, mas novembro e dezembro. Nós temos a possibilidade, né, de já agora, tá certo? Já agora, né, trabalharmos para que haja um retorno, né, há 5, 6 anos atrás, quando tínhamos uma condição melhor de trabalhar com os elementos da esquerda, tanto nos postos executivos municipais, quanto nos postos do legislativo, né, através dos vereadores. Esse é um primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo. Nós temos essa condição, tá? Nós temos essa condição. Nós não estamos na defensiva somente, né? Nós temos mais de 500 projetos apresentados somente pelo PT, fora o resto da esquerda, de fortalecimento da dignidade humana no Congresso Nacional. Mais de 500 projetos, de todos os níveis. Né? Então, nós não estamos parados. Nós vamos trabalhar e, nas cidades, é preciso que a gente continue fortemente trabalhando essa questão com as pessoas, para que as pessoas acordem o mais rápido possível e possam eleger as pessoas futuramente, agora, nesse ano, que possam concluir esse trabalho no futuro próximo. Só fazendo a provocação aí, a gente já está quase finalizando, o seguinte, nós temos bancada de boi, de bala, de Bíblia, né? E aqui, agora no Triângulo e Alto Paranaíba, nós lançamos a bancada do livro, né? Nós pegamos um professor de cada cidade e são os pré-candidatos a poder estar colocando o seu nome à disposição, tanto para prefeitos quanto para vereadores. Nós acreditamos que as transformações, elas vêm pela educação, né? E nós temos aí visto que os governos não têm compromisso nenhum. A educação, eu falei, ela tem eu acho que eles não investem, porque toda política, eles falam que vai melhorar a educação e saúde. Aí eles atrasam o pagamento da saúde, atrasam o pagamento da educação e não investe no professor, e agora está querendo taxar até os aposentados, que ninguém nunca teve coragem de fazer isso. Esse governo do Zema teve essa coragem de taxar aposentado voltar a pagar a Previdência, né? E essas representatividades, essas pessoas que colocam o nome para poder representar,
poderiam sim compor uma bancada de livro, uma bancada de educação para fortalecer esses parlamentos, porque se a gente tiver alguém com quem conversar, igual já citei o exemplo da Bia aqui, é muito mais fácil você levar uma pauta. Agora, você tem que convencer um tenente, tem que convencer um cabo, um soldado a lutar pela educação, já é mais complicado, ele vai lutar pela base dele, né? Então, é isso que está faltando, né, Fernando? É o comprometimento e as pessoas se envolverem nessas causas. Mulheres na política, nós temos muitas mulheres referência, né? Eu mesmo coloquei o meu nome como pré-candidato, estou fazendo esses debates para conscientizar as pessoas de que nós temos todo um trabalho aí para poder estar mostrando, né, do que já foi feito. E nós temos que focar que a educação ela perpassa por todos os outros eixos, né? Para se ter um engenheiro, para se ter um soldado, um médico, tudo tem que passar pela mão do educador. E, no entanto, na cadeia ele é o menos valorizado. E agora, com R$2.000 de salário, de piso, que não é cumprido em Minas Gerais, o governo quer taxar para 14% no mínimo. Então, é um absurdo o que está colocado, né, Fernando? Só para encerrar aí, e já faça as suas considerações finais aí, que nós já até, o papo está gostoso, nós passamos 2 minutinhos já. Tá certo, é muito rápido mesmo. Mas, Elaine, é o seguinte, essa última fala sua, ela sintetiza bastante a nossa conversa, porque ela fala do que fazer, de como fazer, né? Então, não fica só na conversa, no bate-papo. É preciso que a gente tenha a linha a seguir. E a linha passa por exatamente essas questões, né, que você acaba de citar, junto com a juventude, que é interessada nessa situação e talvez seja a parte mais afetada. E quando eu falo de juventude, eu estou falando no geral, nós estamos falando de pessoas que têm e não têm acesso à escola, né, o que é pior, né, a educação formal, né, como a gente chama. Mas ainda é o único instrumento que nós temos, a educação formal, para essa questão da formação de opinião. O que querem tirar, de qualquer forma. Começaram a tentar tirar as aulas de filosofia, tirar as de lógica, história e tal. Tem uma série de situações... Eles tiram tudo. Tem uma série de situações que para não pensar. É isso, né? E cabe a nós, e cabe àqueles que têm o entendimento, cabe à maioria do povo brasileiro que renega esses governos, né? Tanto os governos estaduais, federais e municipais renegam essas políticas, mas não têm voz. Então, faz parte de quem tem essa consciência se transformar em voz desse povo. E, nesse sentido, eu louvo muito a sua coragem de se lançar num momento muito instável da questão política, se lançar como candidato. Sempre foi muito difícil ser candidato, mas nesse momento instável é muita coragem, né? Então, louvo bastante essa coragem sua, né? E eu acredito piamente que são pessoas que hoje têm o conhecimento, que têm a luta por trás, que têm uma vivência, que têm uma história política. Não são pessoas velhas, são pessoas com experiência, pessoas com vivência. Né? Essa vivência ela é fundamental e ela deve ser mesclada, né, com a juventude, mas ela é fundamental para isso. E nós estamos vendo exatamente que é essa a função sua. Você está de parabéns com a sua live, né, que traz uma luz sobre temas específicos. Pena que o tempo é curto, né? E já ultrapassamos bastante. Eu me despeço aqui de vocês. Tá certo. Vamos falar essa fala. Só agradecer, Fernando. O Fernando, o professor nosso, Fernando de Oliveira, está mandando um abraço para você, uma boa noite. A Adna Ferreira está conosco, a Solange, a Sueli também, a Maria Alzira, a Cláudia, a Ana Teodoro, que é colega nossa, a Sandra Pereira, a Maria Cristina, o professor Cairo, que foi meu professor, meu mestre, a Fátima de Oliveira e o Cássio, que está aqui falando que a Elaine me representa, muito obrigado, quem luta educa, e estavam conosco aqui durante a nossa live. Esse projeto, Fernando, inclusive de mini live, é porque as lives estavam ficando muito grandes. A gente convidava 4, 5 convidados e se estendia por 2, 3 horas. E o pessoal estava ficando cansado. Aí a gente resolveu fazer mini live, que aí é mais objetivo, né?
E quando o assunto está muito bom, a gente até deu uma esticadinha aqui, já passamos 5 minutos, né? Mas aí, como se diz, a produção é caseira, é aqui de casa mesmo, o meu filho que é o técnico aqui, a gente se permite a ter esse excesso aí de 5 minutos. E eu quero aqui agradecer mesmo a sua participação, foi um debate muito bom, vai ficar disponível na página Elaine do Sindiúti aí, você pode compartilhar com as pessoas e para a gente poder estar fazendo esse bate-papo com mais pessoas, né? Porque eu acho que a comunicação, pelo menos na pandemia, eles nos ensinaram que dá para comunicar através de live sem estar todo mundo junto, reunido na mesma sala, né? E foi um avanço para a gente, né? Então eu quero te agradecer mesmo e colocar à disposição aí no que precisar da gente, e a gente vai estar participando deste processo. Por enquanto eu sou pré-candidata, não sou candidata ainda, tem que passar pelas convenções e tudo, mas aí nós estamos fazendo esse trabalho de estar fazendo uma formação política. Eu estou aprendendo muito e cada convidado que vem aqui como você nos ensina muito e deixa muito para a gente poder estar discutindo aí. Então, uma boa noite aí, muito obrigada e nos encontramos na luta aí, Fernando, tá? Boa noite. Obrigada e boa noite a todos que estavam conosco até nesse momento. Obrigada. Boa noite.